A lista de presença registra na casa o comparecimento 472 senhoras deputadas e senhores deputados. Sobre a mesa, recurso número 20 de 1999, do senhor deputado Milton Temer. Sob a proteção de Deus e o nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. E outros que recorrem, nos termos do artigo 218, parágrafo 3º do regimento interno, da decisão do presidente da Câmara dos Deputados pelo não recebimento de denúncia contra o presidente da República. Votação em turno único do parecer da comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade. Por que precisamos do Estado? Talvez seja essa a pergunta e a pergunta da filosofia política de um modo geral. Nós precisamos de Estado porque não somos capazes sozinhos, né, de nos regularmos a nós mesmos. Então, enquanto indivíduos, nós precisamos, para sermos capazes de perseguir, né, a nossa própria, o nosso próprio plano de vida, né, e exercer, né, com plenitude os nossos direitos individuais, para isso precisamos de um Estado que faça basicamente duas coisas, né, coloque regras, ou seja, as leis, e puna aqueles que as desrespeitarem. Por mais que você exerça o poder, você não pode tudo. Você tem direitos e deveres em relação aos seus súditos. Então, o Maquiavel traz no seu manual um estudo, por isso a questão de fazer uma referência aos episódios da história, estudo das condições da manutenção do bom governo. Então, uma das tarefas mais difíceis para o governante, um dos desafios para o governante, não é simplesmente a conquista do poder, é a manutenção do poder. Conquistar o poder, seguramente, não é tarefa simplória. Porém, ainda mais árduo é a manutenção do poder e a condição de você preservar-se no exercício dessa função. O presidente da República, senhor presidente da Câmara dos Deputados, que indeferiu o pedido, cometeu crime de responsabilidade, porque coagiu o Ministério Público. De público, é público e notório e dispensa provas. Nós não podemos admitir um país onde alguém, uma autoridade, por mais importante que seja, como é o caso do presidente da República, ele se sinta acima da lei. E quando o presidente da República ataca o Ministério Público, ele fere, ele ultrapassa o limite da lei. O impeachment é apenas um instrumento constitucional pedido pelo povo e pela sociedade. Os partidos políticos apenas ouviram a voz da rua e agora vai aplicar aquilo que a Constituição manda. Vocês não votaram na lei de responsabilidade fiscal, não votaram na Constituição, foram contra o Fundeb na época. Agora se delicie disso, mas vão aceitar que essa Constituição é que vai tirar a presidente Dilma, porque o golpe é ela, com nome e sobrenome. O que eu apelo a Vossa Excelência é que dê o devido desfecho aos pedidos de impeachment da senhora presidente, para que o Congresso parlamentar, caso Vossa Excelência seja contrário ao encaminhamento de impeachment, nós viemos entrar com recurso e o projeto vai frente, e o Congresso, soberanamente, com apoio popular, vai até o final para caçar essa mulher que não devia ter chegado à presidência. Tivemos muito poucos períodos democráticos ao longo da nossa história, né?
Então, a minha preocupação em trazer uma reflexão sobre o discurso de ódio em relação ao outro, que se configura como um obstáculo, e geralmente é um outro, que começa a emergir, né, de um solo, né, de um lugar onde ele ficou escondido durante muito tempo. Né? Por exemplo, a pobreza ou a miséria. Né? A partir do momento em que a gente passa a reagir de modo profundamente violento com relação à mínima correção que tem se feito ao nosso sistema profundamente desigual, né, isso me remete, espero que nos remeta a todos, né, para uma experiência muito recente que é a da ditadura. Por quê? Porque ela está junto, o que vivemos hoje, nesse momento exato, combina, em algum modo, com um momento que precede, né, ditaduras em geral, que é esse ódio disseminado, e volto a dizer, o ódio também da política. Né? Por que surge o ódio da política nesse caso? Porque se o Estado não é eficiente em eliminar quem você acha que te atrapalha, você tem ódio dele. Né? Agora, se o Estado, por alguma razão, trouxer, né, para a esfera pública aquele que você acha que te atrapalha, aí você tem mais ódio dele ainda. Tem um dado também que eu acho que é novo nessa nossa experiência, que agora, no mês de março de 2015, nós estamos comemorando 30 anos de experiência democrática. Esse é o período mais longo na história republicana do país de democracia de forma ininterrupta. Quer que a gente façamos 1000 críticas à democracia, porém, pensando que não há um rompimento da ordem institucional. Então, com a vigência plena de uma Constituição e que assegura, com todos os seus problemas, como qualquer outra sociedade tem, né, os seus valores em relação a esses aspectos. Então, a sociedade, os governantes também estão descobrindo uma nova forma de pensar essa mesma sociedade, que não seja aos golpes e contragolpes. Então, acho que isso tudo ajuda a entender que talvez esse ódio, ou a lógica do temor e do ódio, acho que os governantes talvez ainda não tenham conseguido. Mas... a questão das irregularidades constatadas e denunciadas pela população com respeito à votação da emenda que permitiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Nós não vamos discutir aqui o estelionato eleitoral de Fernando Henrique Cardoso prometer um segundo mandato de crescimento e criação de empregos ao tempo em que negociava com o Fundo Monetário Internacional a política de recessão em que nos encontramos. Não vamos discutir a entrega da soberania nacional. Os Estados Unidos da América paravam para que o Congresso Nacional Americano, através de das suas casas, o Senado, julgasse o impeachment de Mr. Clinton. O que fez Mr. Clinton? Foi pego bolinando uma estagiária. Mas, ora, o presidente da República não tem se limitado a bolinar a democracia, tem estuprado a democracia. A Câmara dos Deputados quer que se inicie um processo de investigação da Presidente da República. Eu tenho certeza, senhores, que a maioria vai dizer sim. Pode estribuchar, pode gritar, pode pular, mas a voz das ruas vão ecoar aqui na Casa do Povo. Muito obrigado. Não é sondagem, pesquisa que determina a legitimidade do governo. A legitimidade da presidenta Dilma foi conquistada nas urnas. Por que que nós aceitamos certas explicações governamentais em um momento X e não aceitamos em um momento Y? O que mudou? Muda a nossa percepção, muda a nossa vontade de querer acreditar. Que tem um jogo das imagens, sem dúvida alguma. Por que que tem o jogo da imagem? Não é a imagem pela imagem, porque a imagem é um fomentador de sonhos, de projeções e, consequentemente, da glória que aquele governante quer atribuir ao seu legado, ao seu período governamental, como tendo sido responsável por ações X, Y ou Z. E isso é lícito dentro do sistema político, porque o que governa busca o reconhecimento. O problema é que, às vezes, a gente quer ser enganado. É isso que eu quero que vocês pensem. Nós gostamos de ser enganados sob certas circunstâncias.
Não todas, mas sobre certas circunstâncias. A gente só não pode admitir que quer ser enganado, porque se admitirmos que queremos ser enganados, aí realmente seria quase, né, cortar os pulsos e é o fim da nossa experiência e da nossa chance. Mas a gente tolera ser enganado e deseja em algum grau. A pergunta: qual é o grau do engano que eu estou disposto a correr? Aqui podemos atribuir, senhor presidente, gestos absolutamente insensatos. Está absolutamente claro que alguns parlamentares, talvez mais uma vez abrindo mão do espaço que deveria ser utilizado para apresentar propostas sérias e consequentes a esse país, preferem o caminho fácil do denuncismo vazio, que sabem eles próprios que a nenhum posto levará, senhor presidente. Na verdade, o que vejo, ou na verdade, o que presumo, é que existe ainda uma frustração enorme na alma e no peito desses ilustres parlamentares, que não concordam, senhor presidente, ou não aceitam a deliberação majoritária da sociedade brasileira, que pela segunda vez, em primeiro turno, deu ao presidente Fernando Henrique o mandato de presidente da República. Então, se eu meço a eficiência ou alguém que é generoso, eu tenho que saber exatamente qual característica que eu estou computando a um governante, a um soberano, sobre determinada circunstância. Então, Maquiavel se nega a criar uma lei geral, uma regra absoluta. O que Maquiavel traz é uma perspectiva particular. Cada decisão tem que ser interpretada e tem que ser avaliada segundo a própria circunstância, porque a história é única. O momento da ação é único. Um governante que está no poder numa década ou num momento ou numa década seguinte, as circunstâncias mudam. Tudo isso, a meu ver, é orientado por uma sensação dos governantes do Brasil nos últimos anos da impunidade, senhoras e senhores senadores. Acreditavam que era natural que se pudesse burlar a lei de responsabilidade fiscal, fazendo com que os bancos públicos arcassem com responsabilidades que seriam do Tesouro. O dia da prestação de contas chegou e hoje o Tribunal de Contas se manifesta. É absolutamente fundamental e nós da oposição seremos, senador Capiberibe, absolutamente inflexíveis na defesa das nossas instituições, pois não bastasse o descalabro econômico em que mergulharam o país, a gravíssima crise social que leva a empregos, eleva os índices da inflação e a taxa de juros que pune aqueles que menos têm. Não bastasse toda essa crise moral sem precedentes na qual nós estamos também mergulhados. O que se quer com essas últimas ações desesperadas de agentes do governo federal é desmoralizar as nossas instituições, senador Cássio Cunha Lima. Não é possível que, além dos danos, muitos deles irreparáveis causados por esse governo, não é possível, não é aceitável que continuem atacando as nossas instituições, tirando delas a legitimidade que lhes foi dada pela Constituição. Felizmente, o Brasil tem uma justiça que funciona, um Ministério Público e uma Polícia Federal que atuam. Então, quem é que está enganando quem? Né? Talvez nós mesmos, em relação aos discursos e às construções que nós mesmos fazemos. Então, o jogo da política é um jogo de aparências. E o jogo da política é um jogo quando Maquiavel traz a questão de que a aparência é uma das artimanhas, ele está sinalizando com uma série de valores. E ele está sinalizando que talvez, mais do que a força física, interessa aparentar ter uma força da legitimidade e do lugar e da instância que você exerce o poder. Então, se a política é o jogo da aparência, ela também é medida por um outro critério. A política é a disputa pela glória. Os homens buscam ser reconhecidos como sendo dignos de glória. Chamar os senhores e as senhoras parlamentares à consciência, à razão, e peço a Vossa Excelência, peço ao plenário, é chegado o momento de darmos um fim a essa discussão vazia, a essa questiúncula, a esses pequenos nadas
que tomam conta dos senhores deputados, enquanto a nação tem problemas muito mais graves a serem resolvidos. Obrigado. Lutar pela democracia, conquistar a democracia, foi um grande avanço e uma enorme conquista do povo brasileiro. Portanto, nesse instante, as mesmas pessoas que hoje podem nas ruas pedir fora FHC, amanhã, em outro tipo de governo, poderão pedir fora Lula, fora Tarso ou qualquer outra dessas atividades. Portanto, nós que postulamos, lutamos pela democracia, consagramos-nos como os princípios mais sagrados e conquistados do povo brasileiro, ressaltamos a nossa diferença fundamental, a condução deste governo. Somos uma oposição crítica à fraude que se comete contra o povo brasileiro, mas neste momento a democracia impera sobre nós e votamos a favor do pronunciamento de Vossa Excelência e contra o despacho da ação. Muito obrigado, senhor. Nós queremos, senhor presidente, que tramite o pedido de impeachment por conta das inúmeras provas de que dinheiro roubado do povo brasileiro, do governo brasileiro, foram desviados para financiar a campanha da presidente Dilma no ano passado. Se agrupou meia dúzia de provocadores e, junto com os provocadores, alguns deputados que tristemente se apequenaram. Vocês têm que ir para a rua, ganhar voto a voto, esperar 2018. E atenção, se preparem bem, senão Lula vem aí. Uma outra coisa que preocupa profundamente, né, é alimentar o ódio à política com o discurso da corrupção, né? Porque corrupção é corrupção, e quando eu digo isso, eu absolutamente não estou a justificando, obviamente, né? A corrupção é corrupção desde que o Estado é Estado, né? O que importa para nós, sem dúvida alguma, é lutar severamente contra todos os mecanismos de corrupção, privada ou estatal. E a estatal mais grave ainda, porque a gente, né, que é favorável a um Estado que seja capaz de contribuir na redução das desigualdades e das formas de dominação, é favorável a um Estado, óbvio, está pressupondo um Estado que tenha recursos suficientes para poder promover o bem-estar social. E a corrupção, né, é um lugar pelo qual o dinheiro vai embora. É preciso ficar bastante atento, eu acho, né, já que o nosso mote aqui hoje é um pouco esse, né, em se municiar contra a ideia, né, tão cotidianamente, né, martelada em todos os meios de comunicação. E, claro, como sempre convém, isso sempre, né, a oposição, né, portanto, disseminada pela oposição, seja qual for, né, a gente sabe que isso se inverte a situação, a oposição faz a mesma coisa, que leva, né, a corrupção para um patamar que a gente passa a identificar Estado com corrupção necessariamente. Isso favorece o nosso ódio à instituição. Quando o que a gente precisa é de instituição. Vejam só, o jogo é sempre o mesmo. É você pensar um texto não apenas pelo que ele tem lá impresso no livro, pronto, supostamente fixo, mas sim pensar o texto nas múltiplas leituras que se fazem dele, que permitem a sua atualização, que permitem a sua ressituação, que permitem que ele seja colocado num outro contexto cognitivo e, nesse novo contexto cognitivo, ele possa ser entendido de outras maneiras. Antes nós tínhamos uma única narrativa, nós vamos criar uma sociedade ideal, então vamos lutar. Existiam aqueles que acreditavam que era uma sociedade socialista, outros que acreditavam que era uma sociedade comunista. Os mecanismos para chegar nessa sociedade mais igualitária são esses. Receita de bolo está dada. Eu acho que, hoje em dia, o homem tem a consciência de que não é possível fazer essa transformação através desses mecanismos tão simples que haviam sido engendrados em projetos políticos com determinadas características. Então, o homem vive a crise destes sonhos, que caracterizaram, por exemplo, a minha geração, mas não obrigatoriamente a crise de todos os sonhos. Por exemplo, quando eu estou na faculdade e quebra a minha impressora, numa sala que tem muita gente, e eu fico de mau humor, eu digo, quem quebrou a minha impressora? A resposta que eu tenho é o seguinte: não fui eu, não sei quem quebrou. Ela sempre quebra por força maior, por um espírito que deve, né? Ninguém diz assim, olha,
professora, desculpa, mas eu puxei o papel, não era para puxar, eu quebrei a impressora. Ou seja, ninguém se responsabiliza pelo ato. O livro do Dom Quixote, né, quer dizer, hoje, na sociedade moderna, uma sociedade que vive marcada por leis, etc., onde a questão da consciência é uma questão de foro íntimo, e muitas vezes não interfere, a não ser na cabeça do juiz, na decisão das sentenças, né, ela está fora do indivíduo. O indivíduo não precisa se responsabilizar pelos seus atos. Nós vivemos uma sociedade, uma crise da responsabilidade. Muitos dizendo, olha, isso aconteceu errado porque eu cometi esse erro. Qual é o significado de falarmos em política em tempos atuais? Qual é o significado de falarmos em enganos nos tempos atuais? Então, nós devemos partir de uma constatação, que há descaminhos entre um ideal de virtude, que equivaleria a uma prática e a uma busca do bem comum, e uma simples disputa pelo poder. Então, com isso, eu gostaria de, primeiramente, pontuar com vocês essa distinção, que há uma distinção entre a política e o poder. Então, às vezes, a própria política, como campo da reflexão, ela indica uma ação que nos diz respeito. O poder, com as suas ações e com as suas consequências, também nos diz respeito. E, às vezes, nós queremos nos separarmos tanto de um e de outro campo. Mas devemos ter a atenção e a percepção que, quer queiramos, quer não, vivemos em sociedade, e na sociedade há disputas ferrenhas, disputas muito árduas em torno da questão do poder, em torno da questão de quem manda e quem deve obedecer, e sobre os critérios sobre o mandar e o obedecer. E, às vezes, nós estamos tão acostumados, tão naturalizados a esse discurso de uma disputa entre mandar e obedecer, e deixamos de fazer perguntas o que nos leva a obedecer, o que nos leva a admitir a legitimidade de uma prática governamental. Então, pensar sobre o bem comum, pensar as intersecções entre a política e o poder, faz com que nós tenhamos que, por exemplo, constatar que a política ou o exercício do poder, em suas várias artimanhas, muitas vezes cria ferramentas, cria expedientes que não nos agradam. Porém, ele funciona com estas regras. Não existe apoio incondicional. É impossível você ter um apoio incondicional. O povo pode estar ao seu lado por muito tempo, e ele vai dizer, entre o apoio dos grandes e do povo, é preferível do povo. Porém, não se fie nisso o tempo inteiro, porque uma hora também eles serão capazes de te abandonar. Ou seja, então tome todas as precauções, tome todas as medidas para que você possa realizar bem o seu governo, sobretudo enquanto você tem as condições favoráveis. Outro problema para todo governante, o problema dos aliados. Ninguém causa mais problema a um governo do que os seus próprios aliados, porque, afinal de contas, da oposição, dos inimigos, eu já sei o que esperar, né? Porém, aquele que é meu aliado, hoje ele vem e pede um cargo, amanhã ele quer 2. Se assim ele vai, a conta nunca fecha. Vou encerrar. Todos votaram? Está encerrada a votação. Está encerrada a sessão. Por você, mamãe, pela minha família. Contra o comunismo, meus netos. Já dizia Olavo de Carvalho na década de 90 que o PT daria PT no Brasil. Pela minha mãe, contra a corrupção. Pela democracia, todos evangélicos. Pensei que vinha para uma reunião política, mas é o encontro dos bons maridos, bons pais. Não fala ninguém de desonesto.
Mas quando olha pra cá, eu vejo meus cabras que já tiveram na Veja, tiveram no Lava Jato, tiveram na imprensa, só não tiveram nas páginas sociais. Em nome do meu filho Edermauro, filho de 4 anos, e do Rogério, que junto com minha esposa formamos a família no Brasil, que tanto esses bandidos querem destruir, com proposta de que criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas com 6 anos de idade. Quero deixar aqui o meu abraço à minha mulher Mariana, às minhas filhas Marianinha, Heloísa, Camila e minha tia Alzamir com 96 anos. As vítimas da BR-251. O juiz Sérgio Moro, pelo meu país, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Um colega nosso, que eu não vou citar nome aqui da Câmara, falou que se nós caçarmos a presidente Dilma hoje, ele vai se mudar do Brasil. Eu já comprei a passagem dele, sem volta. Sai daqui porque nós vamos caçar o Brasil em nome do Pará. E durmam com essa.